Bom dia, primeiro ano. Vou passar para vocês algumas informações a respeito da semana 4 do PET volume 3. Vamos lá? Continuando a nossa discussão, dos outros dias, nós vamos continuar trabalhando nesse PET. Nessa semana também a questão das fake news. Então vamos lá. Só relembrando, no nosso último encontro, aprendemos como identificar uma notícia falsa. Confira os 5 passos para identificar se um site é verdadeiro ou falso e não cair em golpes. Então vamos lá. Tenha sempre em mente de onde vem a informação. Os sites que usam URLs geralmente são legítimos. O que é URL? .com, .org, .net, .edu, .gov. Os sites falsos geralmente têm URLs que terminam com lo.com.co. Como alternativa, URLs falsos são incompletos. Os sites falsos têm nomes semelhantes aos sites autênticos. Por exemplo, Casal Bahia ao invés de Casa Bahia. Então vamos lá, leia os textos. Texto 1. Golpes pela internet em tempos de isolamento social. Em tempos de quarentena, golpe pela internet... Não dá para ler direito, né, gente? Vocês... Aqui, ó, Programa Auxílio Cidadão 2020. Governo federal iniciou o cadastramento do Auxílio Cidadão, que dá uma ajuda mensal no valor de R$200 para trabalhadores autônomos e pessoa com baixa renda para ajudar a combater o coronavírus. Confira se você tem direito ao benefício. Netflix grátis no período de isolamento. Contas restantes. Termos, compreender a colaboração. Tá? Esse aqui não dá para ler tudo. Da onde foi retirado isso? Jornal.usp.br, Universidade, Pesquisa de Buscas, e a data do acesso. Texto 2. Pesquisa busca pessoas que sofreram golpes pela internet durante a pandemia. O objetivo é entender como funciona esse tipo de crime para combatê-lo. Por Crisley Santana. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD, produzida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, publicada em abril, o número de brasileiros com acesso à internet no fim de 2018 era de 135,9 milhões. Significa que apenas 54% da população possui em mãos todas as facilidades oferecidas pela web. Os benefícios do uso da rede, porém, também trazem outras consequências, como golpes virtuais. Para entender como esses golpes têm se propagado durante a pandemia de Covid-19, pesquisadores de São Paulo, da USP, de São Paulo, buscam voluntários. O estudo é conduzido pela professora Daniela Oswald, da Escola de Comunicações e Artes, ECA, da USP, e pela estudante Marcele Pedroso. O objetivo é compreender como mensagens enganosas contendo golpes atuam por quais redes sociais são enviadas com maior frequência e como reagem as pessoas que as recebem. Algumas dessas mensagens enganosas, por exemplo, eram compartilhadas por pessoas que acreditavam estar enviando informações sobre o auxílio emergencial, disponibilizado pelo governo para brasileiros de baixa renda. O link, entretanto, encaminhava o usuário para revelar informações pessoais para endereços desconhecidos. A participação na pesquisa é voluntária, mas a contribuição é de grande ajuda para o estudo que está sendo desenvolvido e seus resultados que podem conscientizar sobre os golpes cibernéticos e gerar prevenção. Fonte: Jornal USP, Universidade, Pesquisa Busca. Acesso dia 13/6, a data que eles começaram a fazer o PET de vocês. Atividades. 1. O principal assunto dos 2 textos é a prevenção da Covid-19, fake news durante a pandemia, crimes na internet durante a quarentena,
Pesquisas para combater a Covid-19. Vocês vão responder. 2. O objetivo do texto 1 é conscientizar pessoas a manterem o isolamento social, alertar as pessoas sobre as fraudes pela internet, vender produtos da Netflix, promover ações do auxílio emergencial. Marca aí. 3. De acordo com o texto 2, é correto afirmar: 80% da população brasileira tem acesso à internet. A pesquisa é realizada com os estudantes da USP. A participação na pesquisa é voluntária. Os golpes durante a pandemia têm causado estresse. 4. A afirmativa que não expressa o objetivo do estudo da USP é compreender como as mensagens enganosas contendo golpes atuam, levantar o número de pessoas que receberam benefício emergencial, verificar como reagem as pessoas que caem nos golpes, verificar quais redes sociais são utilizadas com maior frequência para os golpes. Número 5. Leia a afirmativa abaixo. Quando você planta um meme fértil em minha mente, você literalmente parasita meu cérebro, transformando-o num veículo para a propagação do meme, exatamente como um vírus pode parasitar o mecanismo genético de uma célula hospedeira. Richard Dawkins, O Gene Egoísta, 1976. Que tal fazermos uma campanha para diminuirmos com as notícias falsas? Então, a proposta do número 5 é que você faça um cartaz para seus amigos e familiares que tenha o objetivo de informar como notícias falsas podem influenciar nas decisões e vida das pessoas, ou como os golpes podem fazer com que caiam em armadilhas e levem prejuízos. Faça a revisão e distribua seu cartaz a seus familiares. Se puder, publique em redes sociais. Faça parte dessa disseminação e ajude a diminuir as fake news. Para essa atividade, eu diria assim, se vocês não puderem fazer o cartaz, não tem problema. Eu gostaria que vocês fizessem ao menos no caderno de vocês, numa folha em branco, né? Fizessem esse cartaz nessa folha em branco e aí tira a foto e me manda, tá bom? Ok? Boa semana para vocês, bons estudos. Precisando de mim, estou sempre à disposição.